começar, né, de novo, falando do rei. O tema de hoje é que vos ameis uns aos outros. Havia um rei que decidiu conhecer todo o conteúdo do Evangelho. Só que ele queria conhecer esse conteúdo em apenas uma hora. Ordenou que buscasse o sábio mais conhecido daquele reino. E o sábio, chegando até o rei lhe perguntou: quero conhecer todo o conteúdo do Evangelho em uma hora. O sábio respondeu: impossível. O rei, não satisfeito, mandou chamar outro sábio muito famoso. E ao esse segundo sábio chegar, o rei fazer a mesma pergunta, o sábio responde: queres? Simples, ame. Mas só isso? Só. Então por que tudo isso dentro do Evangelho? Porque nós não sabemos amar. São técnicas para nos ensinar a amar. Gente, o amor não é algo que nós vamos conseguir da noite para o dia. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais, ele nos traz a lei do progresso. E na lei do progresso, ele fala do progresso intelectual e do progresso moral. E ele fala que, normalmente, você vem primeiro o progresso intelectual e depois, e não necessariamente imediatamente após, vem o progresso moral. O amor faz parte do progresso moral. Para a gente compreender que não é fácil amar. Nós não vamos conseguir amar da noite para o dia. Seria ótimo, um dia fazendo minhas reflexões eu descubro: eu sou orgulhoso, amanhã eu amanheço humilde. Seria maravilhoso, né? A gente descobrir um defeito que nós carregamos em nós e no dia seguinte estamos livres desse defeito. Mas não é assim. Nós primeiro temos que trazer para o nosso nível de consciência o problema. Depois nós precisamos aceitar aquela situação. Depois nós precisamos enfrentar. E às vezes esse enfrentamento vai durar anos, décadas. E depois nós vamos transformar. São processos e o amor faz parte desse processo. Alguém fala assim: Adalto, mas eu conheço pessoas que já amam com profundidade, não precisam fazer nada. Gente, nós somos espíritas. Nós espíritas falamos da pluralidade das existências. Se eu já trago algo resolvido nesta vida, é porque eu já conquistei essa resolução, se não foi nesta vida, na vida passada. Mas esse alguém também fez esse processo lá atrás. E agora ele vivencia, que é o caminho de todos nós. Como nós podemos aprender a amar? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra os ensinamentos de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Gente, como é que eu posso amar alguém se eu não me amo? Como é que eu posso amar alguém como é que eu posso não amar alguém que eu vejo e amar a Deus que eu não vejo? O primeiro passo é a construção do auto-amor, não do amor próprio. É daquele amor com que eu passo a me respeitar como ser, que eu passo a me entender como filho de Deus. E na hora que a gente passa a se amar, na hora que a gente passa a se conhecer, nós aprendemos a amar, a conhecer as pessoas que cruzam os nossos caminhos. Alguns anos atrás, eu iniciei uma viagem sem volta, que é a viagem para dentro de mim mesmo.
E ela tem me ajudado muito a melhorar as relações comigo mesmo e com as pessoas que compartilham a caminhada comigo. Por quê? Às vezes eu descubro uma dificuldade em mim e luto contra essa dificuldade por anos, por décadas, e não consigo superar. E aí eu fico imaginando, quem já trouxe para o nível de consciência, para quem já aceitou, e quem trabalha, tem dificuldades, imagine aquele irmão que ainda nem descobriu que tem um defeito. Como é que é mais difícil para ele? Né? Por exemplo, gente, em 1986, pouco tempo atrás, eu descobri que eu era extremamente orgulhoso. Não sou tão orgulhoso quanto eu era pelo trabalho continuado, mas eu estou longe de ser humilde. Porque esse processo de construção leva tempo. Quantas pessoas acham que não são, por exemplo, invejosas? Eu olho e falo, meu Deus, todos nós carregamos ainda a inveja. Alguns de uma forma mais explícita, mais aguda, outros de uma forma mais tênue. Como uma pessoa vai trabalhar a inveja se ela acredita que não é invejosa? Como uma pessoa vai trabalhar o orgulho se ela acredita que não é orgulhosa? Quando a gente faz esse caminho para dentro da gente mesmo, e a gente percebe a dificuldade que nós temos, nós passamos a ser mais compreensivos com aqueles que compartilham a caminhada conosco. Porque eu estou aprendendo a me amar. E uma forma de aprender a me amar é me aceitar como eu sou. Gente, Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos, segunda parte, primeiro capítulo, escala espírita. E lá nós vamos nos enquadrar estudando no espírito de terceira ordem. Ele classifica em 3 ordens. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Nós estamos no início da caminhada. Então, nós temos deficiências, nós temos limitações, não é demérito nenhum para nós. Muito pelo contrário. Compreender isso nos auxilia a nos aceitarmos como nós somos. Primeiro, trazer para o nível de consciência. Segundo, aceitar. Nós somos seres imperfeitos. Quando eu me aceito do jeito que eu sou, não naquela postura, pau que nasce torto, morre torto, mas naquela postura de que eu sou imperfeito, mas tenho a responsabilidade de me tornar melhor a cada dia da minha vida. Agir para transformar. Aceitar as minhas deficiências, as minhas limitações, as minhas imperfeições, para que eu possa, nessa aceitação, trabalhar diariamente cada uma delas. Construindo em mim aquilo que Jesus veio nos ensinar. Aceitar, enfrentar essas dificuldades, entender quais as motivações, como elas se manifestam no meu ser, para depois eu superá-las. Aprender a me amar é fazer essa viagem para dentro de nós, compreendendo quem somos, de onde viemos, para onde estamos indo, o que nós estamos fazendo aqui, que é um dos objetivos que o Espiritismo nos traz. Kardec trabalha essas questões no Pentateuco kardeciano, em todas as 5 obras. Se eu quero me conhecer, se eu quero me aceitar, eu preciso começar a estudar de forma sistematizada, continuada, as obras básicas da doutrina espírita. E quando eu aprendo a me amar, eu começo a aprender a amar o meu próximo. Porque eu vejo nele um filho de Deus como eu, como um igual. E aí fica mais fácil tolerar, ter paciência. Fica mais fácil aceitar as dificuldades desse irmão. Porque se eu não sou perfeito, por que eu quero que o outro seja perfeito? Não é verdade? E aí, por fim, quando eu começo a me relacionar bem comigo mesmo,
quando eu passo a me relacionar bem com as pessoas que compartilham a caminhada comigo, quando eu compreendo que tudo faz parte de um processo natural, de uma lei natural, de uma lei divina, eu vou passar a compreender a beleza dessa lei, dessas leis, e vou começar a respeitar, a compreender, a aceitar e a amar também o Criador de tudo isso. Bem, como eu falei, amar não é fácil. É um processo. Porque se amar fosse fácil, não haveria tanta gente amando mal, nem tanta gente mal amada. Quantos relacionamentos que têm como base a falta de respeito. Quantos relacionamentos que têm como base o não ouvir o outro, o não acolher. Se amar fosse fácil, não haveria fome no mundo, nem guerras, nem pessoas sem sobrenome. Jesus veio nos trazer a ética espírita, que é só fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa é a conduta ética ensinada pelo Cristo. Se eu quero aprender a amar, eu tenho que aprender a colocar, a fazer somente aquilo que eu gostaria que me fizesse. Né? Se amar fosse fácil, gente, não haveria crianças nas ruas sem ver ninguém. Não haveria sequer orfanatos, porque as famílias equilibradas acolheriam aquelas crianças que não têm lar. Se amar fosse fácil, não haveria divórcios, desquites, não haveria falta de abrigo, não haveria tantas desigualdades que nós encontramos na nossa sociedade. Mas o amor é um sentimento que depende do eu quero, depende do eu preciso, depende do eu me dedico, eu me esforço. Muitas pessoas acham que esse processo de autoconhecimento a gente vai fazer num final de semana, ou na mesa de um boteco, batendo papo, tomando cerveja. Gente, isso é um processo continuado. Quando a gente descobre a necessidade de fazer esse caminho para dentro de nós mesmos, é um caminho sem volta e sem fim. Porque nós não conhecemos de nós sequer 5% do que nós somos. Porque a maioria do que nós somos está no nosso inconsciente. Eu afirmo para vocês que vocês não se lembram de mais de 99% das coisas que aconteceram na vida de vocês. Exemplo simples. Vamos voltar ao dia 1º de maio de 2022, às 20h22. O que vocês estavam fazendo? Alguém lembra? E nós vivemos esse momento, mas ele está no nosso inconsciente. Agora, se vocês perguntarem, Adalto, o que você estava fazendo no dia 17 de dezembro de 1988 às 18h30? Eu sei. Porque foi algo marcante na minha vida, que mudou a minha história. Então isso está no meu nível de consciência e eu relembro continuadamente pela importância desse momento na minha vida. Mas a maioria das coisas vão para o nosso inconsciente. Nós não sabemos. E se nós ampliarmos esse nível de inconsciência com as nossas experiências em vidas passadas, aí que nós vamos encontrar, aí nós vamos entender que nós não nos conhecemos. Olhar para dentro de nós e começar a entender as motivações que nós temos para agir é o caminho para aprendermos a amar. Jesus não brincava quando ele nos ensinou que amar era o caminho para chegarmos a Deus. E quando ele morreu, ele nos deu o exemplo supremo do amor.
Uma das formas de amar, gente, é perdoar. Jesus, naquele momento extremo, na cruz, o que ele fala? As últimas palavras do Cristo: Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Pedindo perdão aos seus algozes. Estevão, primeiro mártir do cristianismo, no momento final da sua existência, após sofrer depredação, ser atacado por pedras até o limite da morte, nos momentos finais ele olha para o seu algoz e o perdoa, porque ele conseguiu sentir os ensinamentos de Jesus e já conseguia amar. Ele compreendia o mundo espiritual de uma forma que nós ainda não conseguimos. E ele entendia que esta vida é uma passagem, é uma oportunidade que nós temos para aprendermos a amar. Nós já vimos que amar não é fácil, mas amar é difícil? Será que é difícil amar? Amar, gente, é uma questão de decisão, de entrarmos neste caminho para nós irmos conquistando as coisas lentamente. E aí nós vamos aprendendo que cada conquista nossa é um momento de extrema felicidade. Outro dia, eu estava em casa e tive que levantar rapidamente do banco onde eu estava sentado e levar algo até a pia. E ao sair abruptamente, eu tiro o pé com velocidade e o pé de chinelo, aquele dedo mínimo, bate na quina do outro banco que estava do lado. Quando eu olho para baixo, eu vejo o sangue escorrendo, a unha para cima, aquela dor, e naquele momento eu falo: meu Deus, se eu tivesse tido um pouquinho mais de atenção, eu não estaria passando por isso. Fiquei extremamente feliz de ter tido essa reação. E mesmo porque eu tive essa reação porque eu estava sendo provocado num momento de tensão. Qual é a situação mais cômoda? A culpa é sua, que me fez agir desse jeito e por isso eu estou com o dedo machucado. Gente, isso dá uma felicidade enorme para a gente. A gente compreender que nós podemos não reagir, mas agir. Depois de 20, 30 anos, a gente consegue uma pequena conquista em um momento de extrema felicidade. Porque a gente percebe que nós estamos avançando, caminhando, estamos aprendendo a entender os ensinamentos de Jesus. Alguns acham que esse amor de Jesus é para daqui a alguns milênios. Mas, na verdade, gente, esse amor é para hoje, é para agora. Muito mais do que nós podemos parecer. Além do Cristo, que nos trouxe o exemplo claro desse amor, nós podemos trazer outros exemplos como Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, São Francisco de Assis e tantos outros que se tornaram célebres no mundo que nós vivemos. Tantos outros que se tornaram expoentes dos ensinamentos do Cristo. Mas, além desses seres importantes, nós vamos encontrar aqueles seres que não aparecem na mídia, que não se tornam famosos. Mas, gente, se nós queremos buscar a cristificação, buscar o Cristo e vivenciar os seus ensinamentos, nós não devemos olvidar a crucificação. Se eu quero aprender a amar, eu vou ter que enfrentar as minhas imperfeições e transformá-las, modificá-las. E nós não vamos chegar no topo de uma montanha sem antes nos prepararmos, nos equiparmos, nos empenharmos, né? Nos dedicarmos, nós fazermos vários testes
experimentando montanhas mais baixas, menores, até que um dia, quando nós estivermos com preparo, dedicação, vontade, desejo, persistência, vamos conseguir chegar no topo da montanha. É um processo, como eu venho ensinando. E onde é que nós vamos encontrar esse amor ensinado por Jesus? Em mães e pais abnegados que dedicam suas vidas, renunciam às suas próprias vidas para orientar e educar seus filhos. Quantas pessoas dedicam? E às vezes a gente acha, mas é isso. Não, gente. Eu conheci uma senhora que trabalhava na limpeza de uma empresa. Ganhava um salário mínimo, tinha 2 filhos e era sozinha. Era impressionante ver o que essa senhora fez durante alguns anos, construindo a sua própria casa, dando educação para os filhos, dedicando integralmente àqueles seres a quem amava. E a gente reclama às vezes, né? Nós vamos encontrar esse amor que Jesus nos ensinou em amigos devotados. Tive uma oportunidade na minha vida, onde eu passei por um momento de crise, mas era uma crise passageira que era mais das dificuldades do adulto do que do problema em si. E uma amiga de infância começa a me procurar, a ligar, e a me ouvir, e a acompanhar, e eu ali, lamentando, né, reclamando da vida, e ela me ouvindo e me motivando, até que um dia eu encontro com o irmão dela. Eu estou conversando com a fulana. Então ela contou o seu problema. Mas não, que problema? Eu não vou contar, agora conta, né? Tem a dó. E aí me conta que ela tinha uma doença degenerativa, que não tinha cura, de dores agudas e extremas. A partir daquele dia eu resolvi criar vergonha na cara, perceber que o meu problema era ridículo em relação ao dela, e larguei de me preocupar com aquilo que eu estava vivendo para ajudar aquela irmã que precisava muito mais do que eu. Nós temos vários amigos que demonstram esse amor por nós, e às vezes nós não conseguimos enxergar e nem perguntar a eles como eles estão. Bem, nós encontramos seres que dedicam as suas vidas a terceiros que nem conhecem. Alguém já ouviu falar aqui nos Médicos Sem Fronteiras? Fraternidade Sem Fronteiras? São pessoas que deixam as suas vidas e vão dedicar a outras vidas em situações extremas, onde dedicam parte da sua história para ajudar a manter a vida, onde esses seres sequer têm o mínimo necessário para sobreviver. Isso é amor, gente. Nós vamos encontrar esse amor em tantos locais do planeta, em salas mediúnicas, onde seres dedicam parte do seu tempo para acolher aqueles irmãos desencarnados, que nunca viram e nunca vão ver nesta vida. Pelo menos não no nível de consciência. Às vezes, aqueles que dedicam em trabalhos voluntários em quaisquer instituições sérias. Nós vamos encontrar esse amor em cientistas que correm riscos de vida diariamente em laboratórios, buscando construir, conquistar, descobrir curas de doenças que matam milhões de pessoas. Esse amor é para agora, é para hoje. E nós não podemos perder o trem da história, achando que isso é para daqui a alguns milênios. É para agora, é para já. Nós temos muitos construindo bem. Exemplo do óbolo da viúva. Jesus nos lembra disso. Aquela que nada tinha e deu do seu necessário, da sua indigência, em prol da construção do melhor. Isso já tem 2000 anos que Jesus nos trouxe esse ensinamento. Não esqueçamos, gente, que na visão espírita,
nós estamos em um momento de transição, deixando de ser um mundo de provas e expiações para nos tornarmos um mundo de regeneração. Um mundo onde haverá menos desigualdades sociais, no mundo onde haverá mais entendimento do mundo espiritual, no mundo onde as pessoas serão mais fraternas. Há 2000 anos atrás, Jesus veio nos ensinar esse amor para nos induzir nessa transformação necessária para que nós possamos continuar habitando esse planeta maravilhoso quando ele se tornar um mundo mais aprazível para viver, com menos distorções, né? Com mais amor, com mais paz. E o Espiritismo nos ensina que nós não podemos avaliar as pessoas ou este mundo apenas por esse plano corporal. Alguns falam, Dalton, mas que mundo de transição é esse? Se nós só conseguimos ver violência, agressividade, perversidade. Gente, nós temos 7 bilhões, 8 bilhões de encarnados, espíritos encarnados. E quantos desencarnados nós temos? Não tenho a mínima ideia, mas eu sei que existe um mundo espiritual e que no plano espiritual existem também bilhões de espíritos desencarnados. Então nós não podemos avaliar apenas com esses olhos. Tá? No dia em que todos nós formos espíritos puros naquela escala, nós somos espíritos imperfeitos, seremos bons espíritos, e um dia nós seremos espíritos puros, nós amaremos na intensidade e na plenitude de Jesus. Compreender que nós estamos nesse processo é importante para que nós não desanimemos com os nossos erros, que nós persistamos nessa caminhada. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz que o verdadeiro espírita, que é o mesmo verdadeiro cristão, é aquele que luta diariamente para se transformar, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Mas como nós poderemos amar e sermos amados? Eu já coloquei que é estudando, refletindo, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Tem a história, e nós vamos aprender a amar quando nós soubermos nos colocar diante das pessoas. Tem uma historinha que diz que um rei sonhou que todos os dentes da sua boca tinham caído. Aí ele mandou trazer um indivíduo que lia sonhos para decifrar o sonho, e o leitor do sonho falou: rei, péssimas notícias. Todos os membros da sua família vão morrer. O rei, revoltado, mandou dar várias chibatadas e prender aquele petulante. Mandou chamar outro. O outro chega, o rei conta a mesma história. Ele fala: rei, grandes notícias. Dos membros da sua família, você será aquele que terá a vida mais longa. Um dos serviçais do rei, ouvindo aquilo, o rei ficou feliz, mandou dar a ele algumas moedas de ouro e tratá-lo com todas as regalias do reino. O auxiliar fala: eu não entendo, você disse a mesma coisa que o outro levou várias chibatadas e você moedas de ouro. A forma de falar diz tudo. Se eu quero aprender a amar, gente, eu tenho que compreender que eu preciso olhar para o outro. Nós já falamos aqui da ética do Cristo, só fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas hoje nós temos um outro conceito muito em voga, que é da empatia, que é você se colocar no lugar do outro e tentar entender como o outro receberia aquela ação. Adalto, você está querendo demais, a gente não faz nem o primeiro, quanto mais o segundo.
Mas no dia que a gente compreender que o outro tem sentimento, que o outro tem valores, que o outro tem vontade, tem desejos, que o outro tem motivações, nós vamos começar a dignificá-lo no lugar de usá-lo. E também nessa questão de amar, eu preciso aprender a receber amor. Quantas pessoas são duras? Léo Buscaglia escreveu um livro, Nascido para Amar, recomendo ler, maravilhoso, centenas de reflexões sobre o amor. E ele dava aulas de psicologia, e numa das aulas, adentra ao recinto onde estava sendo a aula, um ar livre debaixo de uma árvore, ele gostava de inovar, entra um cachorro abanando um rabo, e as pessoas começam a passar a mão na cabeça do cachorro, e o cachorro mais feliz ainda, e as pessoas dando carinho ao cachorro, e uma das alunas, revoltada, nervosa, irritada, mas isso é um absurdo, vocês tratam melhor esse cachorro do que a mim. Aí o aluno, um outro aluno, pois é, esse cachorro aqui entrou, receptivo, feliz, alegre, abanando o rabo, todo contente, receptivo. Você está sempre autossuficiente, irritada, zangada, não permite que a gente se aproxime de você. Às vezes, gente, nós não aprendemos a receber amor daqueles que compartilham a caminhada conosco. Temos que estar abertos para receber esse amor, que nos são ofertados diariamente. Normalmente, aqueles que se dizem não amados, na maioria das vezes, são seres que não conseguem receber o amor que lhes são ofertados. O dia que nós descobrirmos, o dia que nós aprendermos a receber amor, nós vamos perceber tudo de uma forma muito diferente. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, nos traz um verdadeiro tratado de como eu posso aprender a amar. E ao ler o livro pela segunda vez, eu ainda estava intrigado, porque eu não conseguia entender por que o nome do livro era Amor, Imbatível Amor, se não tinha nada de amor, só tinha de sofrimento, de angústia, de complicações. Até que um dia caiu a ficha. Ela nos ensinava todas as questões que nos impedem a aprender a amar. Aquelas questões que nós carregamos conosco e que dificultam o nosso entendimento ou nós sentirmos amor. Então ela estava nos ensinando a amar. Como é que eu posso aprender a amar, gente? Trabalhando as minhas imperfeições, trabalhando aquelas questões que me impedem a compreender, a sentir e a vivenciar o amor. E eu compreendi que o título do livro era perfeito. Amor, imbatível amor. Porque na hora que eu supero essas imperfeições, essas dificuldades, eu começo a amar efetivamente. Pessoalmente, alguns anos atrás, na minha existência, eu buscava ampliar o meu nível de consciência. E eu falava para as pessoas, esta minha existência vai ser para eu trabalhar o racional, para eu aprender coisas novas, para para que eu possa refletir. Né? Eu achava que era uma existência apenas da razão, apenas do conhecimento. A vida vai nos dando tantas oportunidades de aprendizado, vai nos cobrando tanto, que a gente percebe que não tem como a gente ficar só no lado da moeda. A gente tem que trazer o lado da razão, o lado da consciência, o lado da informação, o lado do conhecimento, o lado da sabedoria, mas que nós temos que colocar isso em prática. Temos que aprender a amar. O verdadeiro amor, gente, não proporciona decepções. Tá? No livro Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles nos fala sobre os estágios do amor. O amor infantil, o amor juvenil, o amor maduro. O amor infantil é aquele que cobra, aquele que exige. O amor juvenil é aquele que troca, aquele que faz negociações.
O amor maduro é aquele que liberta, é aquele que ama. Aquele que está na sua plenitude simplesmente por amar. Ama-se por amar, não ama-se pelo objeto, ou pela coisa, ou pelo ser. Então nós temos estágios desse amor. Né? E como eu coloquei, o amor, ele não proporciona decepções. Se houve decepções, porque não houve o amor verdadeiro. Não houve aquele amor ensinado por Jesus. Como eu coloquei, quem ama verdadeiramente, liberta. Quantas pessoas têm uma experiência em relacionamentos conjugais desagradável ou negativa, e aí não quer novamente se relacionar porque fala, eu não vou passar por isso de novo. Eu não quero, ou acusa, ou acha que todos são iguais, que tudo é a mesma coisa, está com medo de sofrer, gente. E sofre porque não tem amor, porque não ama. Vamos aprender com as oportunidades da vida. E nesse processo, no livro Plenitude, Joana de Ângeles nos fala também nas etapas de amar. Primeiro, na generosidade. Aprender a abrir mão, doar primeiro coisas, objetos, utensílios, roupas, alimentos, agasalhos, tetos, para depois brindar com doação de sentimentos. São processos. Primeiro a gente aprende a abrir a mão, para depois aprender a abrir o coração. Ser altruísta, a síntese oposta do egoísmo. Pensar no outro, da mesma intensidade, da mesma importância que eu pensei em mim. Ter compaixão. Na hora que eu trabalho a empatia, me coloco no lugar do outro, na hora que eu percebo as minhas dificuldades, na hora que eu entendo as minhas dores, eu começo a perceber que o outro tem as mesmas dificuldades que eu, às vezes até muito maiores que as minhas, até que um dia nós teremos amor. E para trabalhar esse amor, gente, às vezes nós vamos encontrá-los nas formas mais diversas, das formas, nos locais menos inesperados. Né? Chico Xavier conta uma história de que uma senhora era assistida na casa onde ele trabalhava, e um dia ele foi levar a cesta básica para ela, e ela falou, Chico, eu agradeço muito, mas graças a Deus agora eu estou trabalhando, graças a Deus agora eu estou conseguindo me manter, então entregue essa cesta para alguém que precise mais que eu. E o Chico impressionado porque naquela casa simples, sem quase nada, aquela senhora abrindo mão daquele alimento, ganhando um salário bem reduzido, mas ela já conseguia. O Chico, mas vem cá, o que aconteceu? Ela falou, um dia eu encontrei na rua um folhetinho com uma foto de um grande amigo seu. E aí eu peguei e resolvi trazer ele todos os dias. Eu chego em casa, coloco a mão e oro para esse irmão. Quem é esse irmão? Chico pergunta. É Alífio Barçante. Quem será Alífio Barçante? Não conheço. Emmanuel, que estava do lado, pede para ela trazer a foto. E ela traz. Era a foto de Allan Kardec. Aí Chico pergunta, mas quem que está ajudando? Eurípides Barçanufo. O triângulo do amor. Aquela senhora orava por Alífio Barçante numa foto de Allan Kardec e era assistida por Eurípides Barçanufo. O amor, gente, encontra caminhos maravilhosos para nos tocar os corações. Depende de nós caminharmos, entendermos a importância e realizarmos esse ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Primeiro, aprendendo a nos amar. Segundo, a amar aqueles que compartilham a caminhada conosco. E por fim, atingirmos a plenitude do amor, amando a Deus. Está nas nossas mãos fazermos essa viagem de ida sem volta para dentro de nós mesmos, aprendendo a nos amar e a amar todos aqueles que cruzam nossos caminhos. Que Jesus nos proteja e nos ampare hoje e sempre.